Mesmo diante das palavras diretas de Deus e de suas promessas claras de libertação, Moisés enfrentou a dura realidade do desalento do povo. Êxodo capítulo 6, versículos 9 a 13, mostra que os israelitas não deram ouvidos à mensagem de esperança porque estavam profundamente abatidos pela opressão cruel do Egito. Essa rejeição, logo após uma revelação tão poderosa da parte de Deus, poderia ter sido suficiente para fazer Moisés desistir. Mas Deus não o permitiu parar ali. Ele o levantou e o mandou prosseguir. O Senhor sabia que o desalento faz parte da caminhada de fé, mas não pode ser o ponto final. Ele toma a nossa mão direita e nos sustenta, como prometido em Isaías capítulo 41, versículo 13. E se o nosso coração fraquejar, Ele continua sendo a rocha do nosso coração, e a nossa herança para sempre, como cantou Asaf em Salmos capítulo 73, versículos 23 a 26. Essa é a verdadeira segurança da fé cristã, a confiança de que o Senhor que nos chamou é fiel para cumprir. Moisés seguiu adiante mesmo em meio ao desânimo geral, e através dele Deus realizou grandes milagres. Que essa história nos inspire a continuar firmes, mesmo quando tudo ao redor parecer perdido, porque Deus não desiste de seus planos e não abandona os seus filhos. Em momentos de angústia, quando até mesmo os que amamos não conseguem mais acreditar, o chamado divino ainda permanece de pé. Deus continua nos enviando para falar, mesmo quando ninguém quer escutar, porque a fidelidade do mensageiro é mais importante do que a reação do público. Esse é um lembrete direto para nós. Quando tudo parecer desmoronar, a obediência continua sendo o nosso maior ato de fé. Quantas vezes nos vemos na mesma posição de Moisés, carregando uma promessa de Deus, mas cercados por pessoas que já desistiram de acreditar? Às vezes, a dor dos outros é tão profunda que não conseguem nem mais sonhar. Não é apenas um compromisso coletivo com Israel, mas uma declaração pessoal que ecoa até hoje para cada um de nós. Em 2ª Carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo reafirma essa verdade, dizendo que somos o templo do Deus vivo e que Ele habita em nós. Isso muda tudo. Não estamos falando de um Deus distante, mas de um Deus presente, que caminha ao nosso lado nos dias bons e, principalmente, nos dias maus. Esse relacionamento precisa se manifestar em nossa vida diária não como uma emoção passageira, mas como uma convicção profunda. É essa certeza que nos dá paz em meio à tempestade. João capítulo 14, versículo 27. Coragem em meio ao medo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E vitória sobre o mundo. João capítulo 16, versículo 33. E, como Moisés, podemos pensar, mas, Senhor, eles não me ouvem. Como poderei continuar? É aqui que entra a nossa fidelidade. O nosso chamado não depende da resposta do outro, mas da voz de Deus que nos enviou. Assim como Jó, que mesmo sem entender seus sofrimentos declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó capítulo 19, versículo 25. Ou como Asaf, que encontrou consolo ao entrar na presença de Deus, também somos convidados a olhar para além das circunstâncias. Ainda que a esperança pareça morta, o Senhor é especialista em ressuscitá-la. Ele não abandona sua promessa. Se Ele disse que libertaria, Ele libertará. Se Ele declarou que estará conosco, então Ele está, mesmo quando tudo grita o contrário. E é nesse cenário que a fórmula da aliança se torna viva e pulsante. Eu os tomarei por meu povo, e serei o seu Deus. Êxodo capítulo 6, versículo 7. Portanto, mesmo quando nossa voz parece fraca, mesmo quando nossa fé vacila, mesmo quando os outros não querem ouvir, lembre-se, Deus não nos abandona.